Então, muito bem. Nós começamos hoje os nossos cursos, deste ano. Teremos a duração do curso até o mês de dezembro, o que nos permitiu fazer um programa para esse ano, sobretudo no que toca esse curso de liturgia. Nós vamos dividir esse ano em 5 pontos, para poder trabalhar sobre a liturgia da igreja. O primeiro ponto, eu já começo logo pelo programa do ano, assim um pouco explicando. Nós vamos começar hoje, é um curso sobre a natureza da liturgia. Vai nos tomar algumas aulas, algumas sextas-feiras, mas esse vai ser o nosso primeiro ponto, a natureza da liturgia, ou seja, uma introdução à liturgia, noções básicas de liturgia. É interessante notar como muitos católicos, mesmo no meio tradicional, vamos dizer assim, não conhecem ou não sabem o que é a própria liturgia da igreja. Eu vi muitas perguntas em preparação a este curso, durante as semanas que a gente ia anunciando, o que é liturgia, Então é interessante notar. Então, claro que as primeiras aulas vão ser sobre isso, sobre a natureza da liturgia, uma introdução à liturgia da igreja, as noções básicas de liturgia, conceitos importantes para deixar bem claro, Também uma certa teologia da liturgia, o que é assim o fundamento teológico da liturgia, e depois o simbolismo litúrgico, tudo isso fazendo parte da natureza da liturgia. Então esse é o primeiro ponto importante, se quiserem anotar, que vai ser, nosso primeiro ponto, vai ser a natureza. Natureza, quem está atrás do enxerga, da liturgia. O nosso segundo ponto vai ser, depois, a história da liturgia. Como é que se desenvolveu a liturgia ao longo da era cristã. Então, nós vamos estudar como é que era a liturgia no Antigo Testamento, como é que era a liturgia na época dos apóstolos, na época dos padres da igreja. Muito interessante, uma parte muito bonita, particularmente a que eu mais gosto, essa devoção, esse amor dos padres da igreja, dos primeiros cristãos para com a Sagrada Liturgia. Então, é um momento, vamos dizer assim, realmente apaixonante e que dá muitas forças para a nossa vida espiritual, ver como é que os primeiros cristãos tratavam a liturgia, na época apostólica e na época dos padres da igreja. Depois nós também faremos uma certa consideração sobre os ritos litúrgicos. Vocês sabem bem, o rito romano não é o único rito da Santa Igreja, há outros ritos. Nós vamos fazer uma passagem breve sobre eles também, estudando um pouco elementos comuns, elementos bem diferentes, uma história comum e uma história diferente. Até que nós chegaremos no Concílio de Trento, que é a grande marca, uma das grandes marcas na história da liturgia da Igreja. E depois nós passaremos um tempo estudando a liturgia pós-tridentina, ou seja, depois do Concílio de Trento. E aí vai ter sido suficiente para nós analisarmos a história da liturgia. Depois, num terceiro momento, nós faremos considerações. Considerações sobre o rito romano, sobre o nosso próprio rito. Esse que nós assistimos todos os domingos, na Santa Missa, a liturgia dos sacramentos, tudo isso, o nosso próprio rito romano. Nós estudaremos então o liturgo e a autoridade litúrgica, que nós chamamos, Quem tem poder sobre a liturgia, qual é o poder que essa pessoa tem sobre a liturgia, O Papa como grande liturgo da igreja, os bispos como os liturgos nas suas dioceses, qual é o poder que compete a cada um, o que toca a cada um, o que eles podem, o que eles têm poder para fazer na liturgia em cada local, o que não há como poder e que é reservado ao Santo Padre, ou então que é poder exclusivo de Nosso Senhor, que é a instituição divina. Nós estudaremos assim, então, o liturgo, ou seja, a autoridade sobre a liturgia. Depois, ainda nas considerações sobre o nosso rito romano, nós vamos falar sobre a estrutura da nossa própria missa, Conhecer mais as partes da nossa missa, de onde vem. Nós já vamos ter feito um discurso histórico sobre a liturgia, então já vai ser mais fácil identificar, mas nos familiarizar mais com a nossa própria liturgia, e sobretudo com a nossa missa, as estruturas, as partes, de onde vem, o que é, Depois ainda é muito importante falar sobre o rito romano, a questão da imutabilidade da liturgia, ou seja,
a liturgia pode mudar ao longo dos séculos ou não? Ela mudou ou não mudou? Né? Então falaremos da imutabilidade da liturgia e o seu desenvolvimento orgânico durante os séculos. Muito interessante também. E, por último, nesse terceiro ponto, nós falaremos sobre algumas explicações de cerimônias, ritos próprios da nossa missa, do nosso rito romano. Num quarto ponto, vai ser dividido em 5, nós falaremos da reforma litúrgica. Por isso que ele não está aqui com a história, porque como é um assunto mais vasto, mais denso, nós vamos dedicar todo um ponto a ele. Então, sobre a reforma litúrgica. Ou seja, a história da liturgia nos últimos 2 séculos, vamos dizer assim, vamos estudar agora aqui nesse ponto, no ponto 4º. Então, nós falaremos do movimento litúrgico, né? Falaremos das reformas que houveram antes do Concílio Vaticano II. Houveram algumas reformas na liturgia, na própria missa tridentina, antes do Concílio Vaticano II. Nós abordaremos, de maneira bem particular, a reforma da Semana Santa, que o Papa Pio XII operou, né? E depois nós trataremos sobre a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, chamada Sacrosanctum Concilium. Também muito importante conhecer, estudá-la e analisá-la, né? Depois nós estudaremos a reforma da missa de 1960, né, operada pelo Papa Paulo VI, ou seja, o Novus Ordo Missae e os novos rituais de sacramento. Depois nós falaremos também da crise litúrgica, que se conheceu a partir dos anos 70, né, que é uma revolução no modus celebrandi da igreja, da maneira da igreja celebrar. E depois nós falaremos ainda dentro desse contexto de reforma litúrgica, da reforma, né, dentro da hermenêutica da continuidade, lançada pelo Papa Bento XVI. E, num quinto e último ponto, nós trataremos da missa tridentina hoje. Alguns dados históricos, a maneira como a liturgia tradicional é recebida outra vez no mundo, na igreja, né? Da influência que ela tem na sociedade, daquilo que ela tem suscitado no âmbito de vocações, de renovação de famílias, escolas, tudo isso, né? E esse ambiente que se criou em torno da liturgia mais uma vez, vamos dizer assim, né? E dessa vez agora, então, o retorno da missa tridentina, de maneira a se espalhar pelo mundo inteiro. Então é muito interessante analisar isso também, como parte do nosso do perceber litúrgico, histórico, vamos dizer assim, sobre a nossa liturgia. Então esses são os pontos que vão dividir o nosso ano, as nossas aulas, sobretudo estes 5 pontos. Nós abordaremos uma vasta bibliografia, não dá para falar de liturgia assim, simplesmente, né? Não é questão de gosto pessoal, não é questão de invenção pessoal. Então, para falar de liturgia, realmente precisa estudar, precisa ler, e a cada vez vou deixar uma folha sempre com a bibliografia da aula, ou ao menos daquilo que inspirou para essa aula, e que vai servir também para outras, mas que vai servir também de base para quem quiser aprofundar um estudo em casa, ler alguma coisa a mais, né? Vai servir também. Então, esse fica sendo o nosso programa para este ano. Bom, então vamos começar pelo começo, né? É conhecido de todos nós aquela frase de Santo Inácio de Loyola, que vai explicar qual é a finalidade do homem sobre essa terra, né? E Santo Inácio vai dizer assim: o homem foi criado para louvar a Deus nosso Senhor, prestar-lhe reverência e servi-lo, e assim salvar a sua alma. As outras coisas na terra foram criadas por causa do homem e para o ajudar na consecução do fim para o qual foi criado. O homem foi feito, então, para dar reverência a Deus, para conhecer-lhe, amar-lhe e servir-lhe, e assim salvar a sua própria alma. Ainda que Santo Inácio não tenha como fim primeiro, narrando essa finalidade do homem, né, dessa introdução aos exercícios espirituais, que é quando ele diz qual é a finalidade do homem, ainda que não tenha como intenção primeira fazer uma descrição da liturgia católica, nós podemos muito bem considerá-la, essa frase, né, o homem foi criado para
prestar homenagens a Deus, dar reverência, servi-lo e assim salvar a sua alma. Essa frase nós podemos considerá-la como uma bela introdução à Santa Liturgia. Pois o homem, criatura de Deus que é, depende de Deus completamente. Então, nós temos, em relação a Deus, uma dependência absoluta. Basta ver que, se, por exemplo, nos faltasse o ar, nós morreríamos. As coisas mais básicas, o jejum da quaresma nos faz até experimentar um pouco isso. Nos falta um pouquinho de alimento, já nos incomoda, já muda o nosso humor, já muda a nossa maneira de se portar com o nosso próprio corpo. Se dependemos tanto dessas coisas criadas, que são meios para nos manter na vida, quanto mais do próprio Criador. Sem Ele, nada disso existiria, nada disso se sustentaria, e, portanto, também nós não existiríamos, morreríamos, não nos sustentaríamos. Então, a criatura, o homem, criatura de Deus, é dependente dele completamente. E a sua dependência deve reconhecer e manifestar. Então, o homem tem obrigação de manifestar, de reconhecer a sua dependência em relação a Deus. E pela reverência interior, ele reconhece, o homem, a soberania de Deus sobre a sua alma, fazendo, por exemplo, atos de fé, esperança e caridade. Então nós temos, em relação a Deus, nós temos uma dependência. E essa dependência, nós devemos manifestá-la. Nós temos uma obrigação, porque Deus é nosso Criador, dele nós dependemos, e se somos criaturas racionais que somos, sabemos disso, devemos prestar a Deus essa manifestação da nossa dependência em relação a Ele. E isso nós manifestamos tanto externamente quanto internamente. E pela essa manifestação interior, nós reconhecemos interiormente que Deus é Criador, e nos submetemos a Ele e prestamos homenagens por atos de fé, esperança e caridade, por exemplo. E isso nós chamamos de culto interior, quando de dentro de nós parte esse reconhecimento, essa manifestação da nossa submissão a Deus. Isso é o culto interior. Então, a dependência que nós temos em relação a Deus nos obriga a manifestar porque sabemos disso, nos obriga a manifestar essa dependência. E nós fazemos isso de duas maneiras, interiormente e exteriormente. Interiormente nós chamamos culto interior. É a submissão da nossa inteligência, da nossa vontade, na manifestação de atos internos, o ato de fé, de esperança e caridade, por exemplo. E isso é o culto interior. E pelo louvor e pelo serviço, nós manifestamos os sentimentos de sujeição por meio de sinais sensíveis. Ou seja, nós também, tanto internamente como externamente, então devemos manifestar na complementaridade do nosso ser, em todo o nosso ser, a nossa submissão. Quando isso passa à ação, esse sentimento de submissão, quando nós passamos a manifestar nos atos, nós chamamos isso de culto exterior. Então, há o culto interior e há o culto exterior. O homem não está sozinho na terra, há outras coisas criadas por causa dele. Estas coisas são, em primeiro lugar, os outros homens, vivos e mortos, e, em segundo lugar, as criaturas irracionais, vivas e inanimadas. Tudo isso deve auxiliá-lo na consecução do seu fim. Devem, portanto, em ação comum com ele, servir a divina majestade. Este serviço comum de todas as criaturas é serviço de Deus e se chama liturgia, na acepção mais lata, embora imprópria, porque inclui todos os deveres do homem. Nesta disciplina, porém, aqui, neste curso, tomamos a palavra liturgia no seu sentido próprio, significando um dever especial, o culto direto do Criador, cujos atos abrangemos com o nome de virtude da religião. Então, nós vamos, isso é para dizer, eu estou citando aqui o Padre Royce, que escreveu o manual Curso de Liturgia, um padre jesuíta, que morreu no começo de 1950, da década de 50, está enterrado no Rio Grande do Sul, foi pároco da minha cidade. Então, ele é conhecido no mundo inteiro por esse tratado que ele escreveu sobre a liturgia. Então, ele vai dizer que
os atos de liturgia estão englobados numa virtude que nós chamamos de religião. A gente vai falar mais daqui a pouquinho o que é liturgia, definir a palavra, definir os termos, mas é importante antes a gente fazer uma análise sobre a virtude da religião, que é de onde vem o nosso dever de liturgia, de onde vem justamente esse dever de reconhecer a Deus, a nossa dependência de Deus. Nós faremos isso baseado no Tratado de São Tomás de Aquino agora, simplesmente, segundo São Tomás, como ele falou. Então, primeiro, temos que nos perguntar o que é religião. Segundo Cícero, a religião apresenta seus cuidados e suas cerimônias a uma natureza de uma ordem superior que nós chamamos divina. Isso dizia Cícero. Então, são coisas que a natureza apresenta a uma natureza superior que nós dizemos que é divina. Santo Isidoro, por exemplo, para definir a religião, adota uma etimologia sugerida também então por Cícero. Santo Isidoro diz assim: o homem religioso é aquele que relê aquilo que concerne o culto divino. Neste caso, religião quer dizer, sobretudo, reler, o que releva do culto divino. Mas nós podemos compreender a religião como sendo o dever de reeleger, escolher de novo Deus, como sendo o bem supremo que nós abandonamos por nossas negligências. E isso, quem define assim, é Santo Agostinho. Aí, então, a palavra religião viria do termo reler, ler de novo. Ou então, ainda segundo o mesmo Santo Agostinho, poderia ser definido como o ato de religar, religar. Neste caso, a religião seria a nossa ligação com o Deus único e todo-poderoso. Seja como for, esta tríplice etimologia, leitura renovada, escolha uma leitura renovada, segundo Cícero, segundo Santo Agostinho, escolha refeita do que foi perdido por negligência, ou então uma restauração de uma religação, de uma ligação. A religião no sentido próprio implica isso, uma religação, a religião no sentido próprio implica então uma ordenação a Deus, voltar a Deus, pois é a Ele que nós devemos nos prender inicialmente como princípio indefectível. É a Ele que devemos procurar como sendo o nosso fim último, este Deus que nós negligenciamos e perdemos pelo pecado e que devemos reencontrar, crendo e testemunhando a nossa fé. Então, religião quer dizer religar, reler, reinterpretar, quase sinônimo de conversão, ou seja, voltar a uma relação com Deus, porque isso alguma coisa nos fez perder essa relação. Então, estamos aqui dizendo que religião, que quer dizer religar, voltar para Deus. A religião, ela é uma virtude, pois ela faz com que aquele que a possua faça boas obras. Toda bondade na ação, cada ação boa que nós praticamos requer uma virtude. Se nós fazemos bons atos em relação ao culto de Deus, isto requer que para isso nós possamos ter uma virtude. E essa virtude é a religião. A religião, ela é parte da virtude da justiça. Ela faz parte da virtude da justiça. Alguém lembra o que quer dizer justiça? É dar a cada um aquilo que é devido. Nós acabamos de dizer que o homem tem a obrigação de manifestar em relação a Deus a sua dependência. Ou seja, de dar a Deus esta manifestação da sua dependência. Só que, para que haja justiça, ou seja, dar a cada um aquilo que lhe é devido, é necessário que exista o conceito de igualdade. Eu só sou justo se eu dou a alguém exatamente aquilo que eu devo. Por exemplo, se eu assumo um contrato com alguém ou uma dívida com alguém, eu realmente só serei justo se eu, no caso da dívida, pagar exatamente aquilo que eu devo. Se eu der a mais, eu sou isso que nós chamamos a virtude da liberalidade, a esmola e tudo isso, eu dou a mais. Se eu dou menos, continuo devendo. Então, não sou justo. Para que haja justiça, é necessário igualdade. Pagar igualmente aquilo que é devido. Dar a cada um exatamente aquilo que lhe é devido. Quando nós falamos de dependência a Deus, que é o que eu acabei de dizer aqui agora, que nós dependemos de Deus e devemos manifestar essa dependência,
nós não podemos manifestar de maneira perfeita essa dependência, por meio de um culto interno ou culto externo. Por quê? Porque Deus simplesmente é infinito. Tudo que a gente faz nunca vai chegar a ser igual em relação a Deus. Então vamos dizer assim, todo culto que nós prestamos a Deus, que nós damos a Deus, nunca é um culto de inteira e plena justiça. Né? Vamos dizer assim, esse primeiro manifestação. Então nós não podemos dizer que aquilo que nós damos a Deus é a justiça. Por isso que nós dizemos que esses atos daquilo que nós damos a Deus é religião. Então são atos de religião. O culto que nós prestamos a Deus, que ele nunca é exatamente igual àquilo que nós deveríamos dar a Deus, porque Deus é infinito. Então a virtude da justiça tem uma parte dela, que é quase ela, mas não é, que é a religião, naquilo que diz respeito à nossa submissão a Deus, aos atos de submissão a Deus. Dá para entender mais ou menos? Ok. Então, a virtude da justiça, e uma parte dela se chama religião. Nós não podemos dar a Deus plenamente o culto que lhe é devido, né? Portanto, não há equivalência com a justiça, mas nós prestamos algo a Deus, fazemos algo bom, todo ato bom requer uma virtude para existir. E aqui está então a virtude da religião. Dar a Deus o culto que lhe é devido, ainda que não podemos dar o culto em igual, né? É próprio da virtude da religião. Muito bem. Assim sendo, quando nós falamos em dar a Deus um culto interno, né, como nós dizemos agora, manifestar internamente a nossa submissão a Deus, nós queremos dizer ao mesmo tempo que essa questão do interno, o culto interno, é o culto mais importante da religião. Esse culto interno, ou seja, pelo qual nós nos submetemos interiormente, a partir de nós mesmos, a Deus, que nós fazemos, né, essa submissão da nossa inteligência e da nossa vontade, é o culto mais importante, né, que dá valor para o culto externo. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, no Salmo 50, né, que Deus diz no Salmo 50, não querer estar cansado. Tem um momento mesmo da Sagrada Escritura que ele diz que ele está farto do sangue dos touros que é oferecido no templo. E, portanto, foi ele que mandou fazer isso. Né? E ele diz estar farto disso. Por quê? Porque entre aquilo que era oferecido no templo e aquele sentimento que partia do coração daquele que oferece e do povo que oferece, há uma desigualdade tremenda. Porque uma coisa era oferecer apenas exteriormente os sacrifícios e outra coisa era não existir uma correspondência interna. Ou seja, se eu ofereço a Deus um sacrifício, eu preciso fazer com que internamente o motivo pelo qual eu faça isso externamente seja uma moção interna, uma contrição, um arrependimento interno, né? E Deus diz no Salmo 50 que ele só aceita esse sacrifício de touros, né, a oblação, a libação e todos esses sacrifícios, ele só aceita se houver primeiro um coração contrito e humilhado, né, arrependido. O sacrifício a Deus é um coração humilhado, diz o Salmo 50. E então o Senhor aceitará os sacrifícios no seu altar, diz o mesmo Salmo. Então isso é importante. O primeiro culto, o culto mais importante da nossa religião, ou seja, da virtude que vai nos fazer dar a Deus aquilo que lhe é devido, no que corresponde à nossa dependência a Deus, é um culto interno. Deve partir de uma correspondência do coração. Mas também nós somos seres concretos, materiais, seres sociais, nós somos uma sociedade, formamos uma sociedade, então é muito importante que como sociedade reconheçamos também que ela também depende de Deus, né? E haverá uma necessidade de um culto interno, mas também de um culto externo, certo? Dá para compreender? Porque nós somos corpo e alma, na nossa alma, nossa inteligência, vontade, precisamos manifestar esse culto a Deus, mas também nas nossas ações, né? E cada um, no seu dia a dia, é chamado a manifestar esse culto a Deus, mas há também um culto que a sociedade inteira deve prestar a Deus, porque nós somos seres sociais. Sobretudo, a sociedade fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja, então, precisa manifestar a Deus um culto de submissão a Ele, um culto que manifeste essa dependência que todos nós temos, enquanto sociedade, enquanto igreja, de Deus. E esse culto nós chamamos de liturgia. O curso é sobre liturgia,
esse culto? Claro, a missa é o ato principal desse culto, né? Nós vamos ver. Mas o nome, então, do culto que a igreja oferece a Deus é liturgia. Então, recapitulando, o homem foi feito, né, para dar glória a Deus, servi-lo, reconhecer em tudo a sua dependência. Esse reconhecimento vem do fato de que nós devemos a Deus esse culto, da justiça que nós devemos dar a Ele. Então, é uma questão de natureza, né? Reconhecer que a nossa dependência de Deus é uma questão de natureza, né? A virtude que nos faz dar a Deus o culto que lhe é devido é a religião, que é a parte, então, da justiça, né? E esse culto que é devido a Deus vem da nossa condição de homem, que é corpo e alma, né? Então, um culto interno, que deve ser o princípio motor dos outros cultos, né? E o culto externo. Isso enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade. E a igreja, enquanto sociedade, deve submissão a Deus, claro, seu fundador, né, seu esposo, e deve, sobretudo, então, este culto a Ele. E esse culto que a igreja oferece a Deus nós chamamos de liturgia. E aí, então, nós podemos finalmente dizer o que quer dizer liturgia. Né? A palavra liturgia significava, na antiguidade, uma função profana, uma função pública, não remunerada, sobretudo. Por exemplo, das funções públicas, né, a função de juiz. Todo juiz era um liturgo, né? Ou então, dos festeiros que promoviam jogos públicos, que prestavam serviço de organização de eventos para a sociedade, né? Um operário público também, por exemplo, exercia liturgia, né? Por que isso? Porque liturgia, a palavra liturgia, deriva do grego, leiton ergon, em grego, né? Liturgia, então, vem desta palavra, tem essa composição grega, né? Que quer dizer, então, do povo e serviço. Liturgia quer dizer serviço do povo, serviço feito para o povo, serviço ao povo, né? Feito, sobretudo, pelo povo, para o povo. E aí, então, vai denotar qualquer ministério exercido em nome ou em favor da comunidade, de um grupo de pessoas. Essa é a definição etimológica, ou seja, isso que quer dizer a palavra liturgia. Mas, claro, que ela vai evoluir no contexto da igreja, né, no contexto eclesiástico, e ela vai querer significar, sobretudo, o culto da igreja, o culto que o povo, né, a ação, o serviço que é prestado a Deus em nome do povo. Então, liturgia é o culto da igreja, né, porque o culto da igreja não é só um culto interior, mas é também um culto exterior, né? Não é culto individual e privado. A igreja não tem um culto individual e um culto privado, mas é um culto social e é um culto público. Então é muito importante essa distinção, né? O culto da igreja, a oração que a igreja faz, o serviço que ela presta a Deus é um culto social, porque nós somos uma sociedade, né, que compõe essa igreja. Pio XII vai explicar depois, mais tarde, né, na encíclica Mysticeti Corporis, que a igreja é o corpo místico de Cristo, justamente. Nós não somos uma sociedade qualquer, nós somos o corpo místico de Cristo, que juntos, em benefício de todos, oferecemos a Deus um culto. A gente vai ver isso com mais calma, mas é importante ter bem claro esse conceito. Até aqui, tudo bem? Claro esse conceito também? Então, liturgia é o serviço do povo. Quer dizer isso? A palavra quer significar isso, né? Serviço do povo. Mas um serviço, então, dentro da igreja, o termo quer dizer um serviço feito para o povo, pelo povo, né, em benefício do povo. O objeto, assim, vamos dizer assim, o ponto principal da liturgia é Deus. Mas não só Deus enquanto Deus, é Deus enquanto reverenciado, Deus enquanto o nosso culto, o culto que nós prestamos a Ele. O culto, então, explicitamente oferecido à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós já vimos agora o significado da palavra liturgia, o que quer dizer, né? É o culto prestado a Deus pela igreja. A igreja, então, substitui essa noção de povo, simplesmente, mas assume a noção de comunidade, desse corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. O culto que este corpo apresenta a Deus é a liturgia. Muito bem. Então, nós acabamos de dizer que
o objeto assim, direto da liturgia, ou aquilo que é o foco principal da liturgia, é Deus. Quem vai receber esse culto? Deus. Né? Deus, enquanto ele merece ser adorado. E como é que nós chamamos o culto de adoração? Latria. Então, o primeiro ato, assim, vamos dizer assim, que engloba o objeto da liturgia é o culto de latria. Ou seja, que quer dizer adoração. Latria, então, adoração. E esse culto de latria nós devemos somente a Deus. Muito bem. Então, Deus vai ser, então, o objeto primeiro da liturgia, ou aquilo que a liturgia vai se ocupar em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, né, a liturgia vai se ocupar também do culto dos santos, e dentre os santos, a primeira, Nossa Senhora. Este culto que nós prestamos o culto que prestamos a Deus é o culto de latria. O culto que nós prestamos aos santos, em primeiro lugar, a Nossa Senhora, é o culto que nós chamamos de... O culto geral é o culto de dulia, ou seja, reverência. Se aqui a adoração, dulia quer dizer reverência, né? E a Nossa Senhora, que é a primeira dos santos, a igreja dá um culto de hiperdulia, de grande reverência, primeira reverência. Né? Hiperdulia. Então a liturgia da igreja, o culto que a igreja vai prestar, vai ser primeiro para Deus, e assim vai render um culto de latria, adoração. E o culto secundário da igreja, em segundo lugar, vai ser o culto dado aos santos. Este culto que a igreja dá aos santos se chama dulia, que quer dizer reverência. E o culto de Nossa Senhora, que é a rainha dos santos, a primeira dos santos, né, vai ser o culto de hiperdulia, o grande culto de reverência, o maior culto de reverência possível. Primeiro a ela. Então, muito bem. A liturgia se ocupa disso. Se ocupa, em primeiro lugar, de Deus, né? E a eles damos o culto de latria. Em segundo lugar, os santos e as coisas relacionadas a Deus. E a isso nós damos o culto de dulia, reverência. Né? Ou também há um culto relativo, que dá para se dizer. Né? Esse é o culto mais importante, né? O primeiro, direto, sim. Mas há também um culto relativo. E esse culto relativo que a igreja presta é o que nós prestamos às pessoas ainda vivas ou às coisas sagradas. Por exemplo, segundo a tradição, quando nós vemos o bispo do lugar onde nós moramos, nós nos ajoelhamos. Né? Beijamos a mão do padre, por exemplo, nos ajoelhamos diante do bispo, fazemos uma inclinação para o padre, ou antes, durante a missa também, o toriferário, antes de incensar o povo, reverencia, não? A Assembleia, por exemplo. Há a questão do incenso na missa, que incensa o padre, incensa os ministros. Né? Tudo isso é esse culto relativo que nós prestamos. Né? Relativo por quê? Porque nós prestamos a essas pessoas, mas nós prestamos a Deus por meio dessas pessoas. Né? Não é tanto para a pessoa, mas é para aquilo que ela representa. Não é tanto para a coisa, mas para aquilo que ela representa, para aquilo que ela faz. Né? Aquela frase comum que nós não beijamos a mão do padre porque é ele, o homem, não. É porque é a mão que consagra, é a mão que abençoa, é a mão que trabalha em nome de Deus. Então é um culto relativo que nós prestamos. E também há, então, na liturgia, o incenso, né, que incensa nesse culto é relativo, sobretudo. Dá para entender a diferença desses cultos, então? Então, a liturgia, que é um ato da virtude da religião, que deriva da virtude da justiça, porque deve manifestar nossa dependência em relação a Deus, ela vai se designar para 3 tipos de culto. Né? O culto de latria a Deus, o culto de dulia aos santos, hiperdulia à Virgem Maria, né? Então, a diferença entre adoração e reverência, e um culto relativo dado às coisas, né, às pessoas que indicam o sagrado. Até aqui tudo bem? Justamente porque um protestante que não sabe ser teólogo, porque um teólogo sabe distinguir, né? Um protestante não distingue. Então, para ele, por exemplo, todo culto que um católico presta é um culto de latria. Né? E por quê? Porque há elementos comuns entre o culto de latria e o culto de dulia. Ou seja, a maneira de manifestar um respeito. Como é que nós manifestamos o respeito e submissão? Ou seja, indicando que alguma coisa é superior a nós, nos colocando de joelhos. Por exemplo, uma conveniência social. Se está de joelhos diante daquele que é superior. Né? Ou se inclina, se faz reverência diante daquele que é superior. Um protestante que não é capaz não tem teologia, então não pode discernir, que não sabe discernir, fazer uma diferença entre as coisas, pensa que todo ato de se pôr de joelhos é um culto de latria.
Ou seja, está de joelhos, está adorando a Deus. Está de joelhos diante de uma imagem, está adorando a imagem. E não é o mesmo sentido. Né? É daí que vem a confusão. Porque confundem latria com dulia. Não veem a diferença. Né? Aí você fala, e por exemplo, Abraão, que se põe Arão, que se põe de prosternado no chão, com a face no chão, diante de Moisés, faz o quê? Está adorando Moisés, é um idólatra também? Não, do contrário, é um sinal de submissão, por isso é um ato religioso, mas não é um sinal de latria, de adoração necessária. É um sinal de dulia, ou seja, de reverência. E essa distinção que um protestante não é capaz de fazer. Porque talvez falta vocabulário, talvez falta... Se tivesse estudado latim e grego, teria dado mais certo, né? Muito bem. Então, faz parte de estudar, né, a natureza da liturgia, falar das excelências, das grandezas da liturgia, né? Então, nós dizemos que a liturgia católica, ela é grandiosíssima. Ela é muito excelente, excelentíssima. Porque ela é a magnífica, né, a maior glorificação de Deus. A Igreja imita os santos do céu, dando honra e glória ao Altíssimo, associa-se a eles, chama ao serviço de Deus todas as ciências, todas as criaturas e todas as artes. Então vejam quão grande é a liturgia da Igreja, né? Ou seja, a gente vai ver isso mais para frente com calma, quando for estudar a história da liturgia, sobretudo, e a teologia da liturgia. Mas a nossa liturgia vem justamente do fato de que o Pai, Deus Pai, entrega o Filho, né, pelo Espírito Santo, desde a encarnação, está o Espírito Santo lá, presente. Essa entrega produz o amor de Deus pelos homens, né, o motivo que gera essa entrega é o amor de Deus pelos homens, né, e Deus salva a humanidade por esse sacrifício, por essa entrega. E Deus sobe aos céus para esperar no céu a chegada de todos aqueles que quiserem corresponder a esse amor na cruz. A cruz vai ser sempre o centro de todo o mistério da religião católica, né? E aqui, como a gente fala de liturgia, não tem como não falar. Então, o céu é esse lugar onde está Deus, esperando chegar lá aqueles que vivem essa vida de união com Ele. E a gente se pergunta, o que essas pessoas fazem lá? Quem já chegou no céu? O que está fazendo lá? E justamente o livro do Apocalipse, que é essa revelação que tem São João Evangelista, né, na ilha de Pátimos, olha para o que acontece no Apocalipse e vê Deus, Cristo, Cordeiro, no meio de um altar, recebendo adoração, louvor, né, majestade da parte de todos aqueles que estão no céu, seja dos anjos, ou seja daquela, como o próprio São João Evangelista diz, daquela multidão inumerável que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, né, e que canta com os anjos, santo, santo, santo. É magnífico de imaginar o que é que as pessoas que se salvaram antes de nós fazem hoje no céu. Louvam a Deus, prestam um culto certamente majestoso, o maior de todos, mais sublime, né, prestam um culto a Deus. E nós aqui na terra, que sabemos que caminhamos para o céu, empregamos tudo o que nós temos para imitar esse culto. E a gente vai ver mais para frente. A nossa liturgia tem origem no Apocalipse. A origem da liturgia nesse mundo tem origem na liturgia celeste. Por isso que há pessoas que simbolizam os anjos, há pessoas que simbolizam os coros, há esse canto na liturgia, essas ações propriamente angélicas, a gente vai ver tudo isso, mas é magnífico, simplesmente magnífico. E a igreja olha e diz, bom, eu tenho que prestar um culto a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de melhor na cultura e vou dar a Deus nesse culto. E é aí que nasce, por exemplo, a diferença também, a gente pode perceber a verdadeira religião da falsa religião, por exemplo, da igreja para os protestantes. Tudo na nossa igreja, talvez tirando as construções modernas e todas essas coisas, né, que justamente desviam dessa liturgia celeste, né, e que vão cair no feio, né, no estranho, no bizarro, coisa que a liturgia nunca deu. Em cada cultura a igreja soube tirar o que tinha de melhor e oferecer a Deus. Por isso que ainda que a liturgia seja mutável, durante épocas, segundo a arte, segundo isso, a igreja tira o que tem de melhor e oferece isso a Deus. Por isso, já adiantando, por exemplo, ou é uma conclusão lógica que dá para evidenciar,
nunca na nossa cultura latina, no nosso rito latino, nós teremos uma língua melhor a oferecer a Deus do que o próprio latim. Por isso que o latim, nós não abrimos mão do latim na nossa liturgia. Nunca abriremos mão do latim. Porque ainda que o português seja belíssimo, essa última flor do lácio seja realmente uma língua bela, que nós amamos, ainda que o espanhol seja uma língua bonita, ainda que as nações latinas conheceram as suas próprias línguas e tem isso muito bonito, aquilo que a cultura latina produziu de melhor a nível linguístico foi, e será sempre, a língua latina. E é essa língua que nós vamos oferecer a Deus no culto. Então, isso é para mostrar que também na língua, também na arte, na arquitetura, no canto, nos instrumentos, a igreja nunca vai pegar o que tem de menos e oferecer a Deus. Claro que não, é para Deus que nós damos, vai ser o melhor. Né? Hoje em dia se fala, não pode dar isso para as pessoas, né? Porque é muito alto para as pessoas. E foi sempre assim. Né? Nunca foi o desejo de... vamos dizer, o que a igreja sempre fez foi tirar-nos desse baixo da nossa cultura e elevar a alguma coisa superior. Né? Tirar do nosso simples vernacular, da nossa língua vernacular, e oferecer, e elevar-nos, por exemplo, a um grau maior que a nossa própria cultura pode produzir, que é a língua latina. Por isso que é importante conhecer também o latim, é aquilo que nos tem na nossa língua, na nossa cultura latina, a nível linguístico é o que tem de mais belo e mais forte, inclusive é a origem da nossa cultura linguística. Né? E isso a igreja levou. E hoje parece que se tem essa ideia assim, não, nós temos que rebaixar o culto às pessoas, e daí ninguém se eleva. Né? Não é nem Deus que é sobreexaltado em cima da nossa cultura, mas é o culto que é rebaixado simplesmente, que não há mais uma elevação, não há nada, não há mais essa entrega daquilo que se tem de melhor. Isso já é algo interessante de se perceber, porque sempre, ao longo da história, a magnificência, a grandeza da liturgia englobou esse fato de que nós damos a Deus o que tem de melhor. Então, isso o homem sempre soube imitar na sua vida. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, pode desviar, mas todo mundo já ouviu falar da domingueira, não? Aquela roupa que a gente guardava para o domingo. Isso é uma cópia do homem mais simples, imitando a liturgia no seu dia a dia. Se para a liturgia eu tenho que dar a Deus o melhor, com que roupa eu vou para a missa? Aqui eu tenho de melhor. Que roupa que eu deixo para o domingo, para o dia do Senhor? Aquela que eu tenho de melhor. Isso conheceram os nossos avós, os nossos pais, não sei, talvez vocês conheceram isso, viram isso, mas é interessante como o homem imitava a liturgia. E hoje é exatamente assim. Com que roupa hoje eu vou para a igreja? Né? O que eu penso em relação a Deus, por exemplo, aquilo que eu tenho, qualquer coisa, né? Porque nós nos acostumamos a receber, talvez, essa ideia de qualquer coisa. Não, a liturgia sempre foi essa grandeza, essa doação daquilo que tem de maior e melhor para Deus. Então, ela é magnífica. Ela também é a fonte da nossa fé católica, porque nela a igreja depositou parte da sua tradição. É conhecida a frase do Papa Celestino I, essa frase nós deveríamos saber todos de cor, né? Lex orandi, lex credendi. Né? A lei de orar, a lei de rezar, estabelece a lei de crer. Né? Por isso, né, as palavras que nós usamos nas fórmulas das orações, nos hinos, né, destas palavras nós podemos tirar a liturgia católica, a fé católica. A teologia, quando vai dizer isso é Deus, isso é tal, ela vai buscar provas, lugares que provem essa tese. Né? Ou vai tirar consequências de lugares. Assim. E um dos lugares da teologia, um dos lugares onde a teologia vai buscar é a liturgia. Os dogmas marianos, antes de serem proclamados, já tinham a sua liturgia, ao menos em algum lugar, e de maneira quase aceita na Igreja Universal, vamos dizer assim. Mas é interessante que a Igreja vai sempre também olhar para a liturgia e tirar dela a sua fé. Porque, claro, se os apóstolos, e é isso que a gente vai ver mais para frente, quando for estudar a história, se foi Jesus que ensinou os apóstolos o centro da liturgia, aquilo que era o mais importante a se fazer, e os apóstolos ensinaram para outros, e esses outros para outros, e outros e outros, isso que nós chamamos de tradição, essa transmissão de tudo isso, é óbvio que se transmitiu a fé. Não? Então a igreja vai tirar a sua fé da liturgia também, e vai celebrar a fé na liturgia. Por isso que a gente vai, quando for ver essa frase, lex orandi, lex credendi, tanto faz a ordem, ela vai gerar a mesma consequência. Por isso, né, então, já falamos da necessidade da igreja de vai até a liturgia e tira a sua fé. A liturgia é meio de santificação, porque a perfeição é, antes de mais nada, o efeito da graça.
E quem é que dá a graça? Os sacramentos, que nós celebramos na liturgia. Quem é que dá a graça? São os sacramentos, as orações, os sacramentais, são fontes inexauríveis da graça santificante e atual na nossa alma. Por isso, na liturgia, nós encontramos a força para tornar a alma pura, para combater e desraigar os vícios e os defeitos morais. Então, a liturgia, ela é, além de produzir a graça em nós, quando se celebra os sacramentos, né, haverá um momento que veremos isso também. Hoje é uma introdução geral, um esclarecimento de termos, mas é importante falar disso. A liturgia, né, a celebração dos sacramentos, os sacramentos produzem a graça pelo simples fato de serem celebrados. Né? Então nós tiramos disso a graça já. Quando nós somos batizados, nós recebemos a graça. Na comunhão nós recebemos a graça. Na Eucaristia se recebe a graça. No matrimônio se recebe a graça. Cada sacramento produz a graça. Então a liturgia, a celebração dos sacramentos é fonte da graça. A oração que a igreja apresenta a Deus é fonte da graça. Com a diferença que não é um sacramento, né? Mas é uma oração, e os sacramentais também, e que necessitam da nossa correspondência maior. Depende da maneira como nós recebemos ou transmitimos. Mas são fontes da graça. A liturgia é fonte da graça. E ela é uma escola para todas as virtudes. Né? Nós aprendemos, por exemplo, a amar a cruz, porque descobrimos que todos os sacramentos, toda a celebração dos sacramentos decorre da cruz. A gente vai ver isso. Os sacramentos são uma extensão da paixão de Nosso Senhor, né, no mundo, da ação de Jesus no mundo. Os sacramentos são o braço de Deus ainda santificando os homens. É a maneira pela qual nós participamos da redenção. Né? Então ela é a escola, nos faz amar a cruz, a cultivar a vida interior. Né? Olha, veja a missa, para participar da missa. Quão necessário para colher os frutos é preciso o recolhimento, né? O silêncio, encontrar Deus no silêncio, não no barulho, né? Dessa contemplação do que está acontecendo, do mistério que nos atrai, né? É de propósito que a gente não vê tudo o que acontece na missa, que é justamente para na missa tridentina, né, que estamos acostumados a assistir, é de propósito que é assim. Por quê? Porque é justamente para fomentar em nós essa vida interior, essa vida de contemplação. O que está acontecendo? Por que está sendo feito assim? Né? Por que esse silêncio? Por que essa humildade que eu tenho que ter diante da língua? Quer dizer, eu não entendo, mas não é porque eu não entendo que eu vou dar para Deus o que a gente tem de menos na nossa cultura. Não, eu vou dar o melhor. Isso é humildade. Né? Eu posso fazer o esforço para compreender algumas coisas, posso fazer. Né? Ou seja, buscar a melhor maneira de rezar com a missa, né? De se unir ao Padre no altar, e tudo isso produz em nós a vida interior. E vai produzindo em nós a vida de santidade. Então, ela é magnífica, é uma escola de vida interior. Né? E, sobretudo, ela nos dá familiaridade com Deus. Né? Uma alma que realmente, alguém que realmente sabe viver a liturgia da igreja, é alguém que é familiar com Deus. De repente, o silêncio, o latim, o gregoriano, que é o culto que nós prestamos, os meios pelos quais nós prestamos culto a Deus, já não se torna mais um obstáculo, mas é meio muito eficaz para criar amizade com Deus, para sustentar uma amizade com Deus. E isso se chama familiaridade. De repente, no silêncio da missa, a gente está falando com Deus, sem pensar mais nos outros. Né? Ou pensando nos outros na nossa oração, porque rezar não quer dizer não pensar mais nos outros, é rezar pelos também, né? Mas digo, né, nós sabemos falar com Deus. De repente, o canto eleva a nossa alma. Todo mundo acho que já fez uma experiência uma vez ou outra, depois de um tempo acostumado com o gregoriano, ouve uma música barulhenta e de repente parece que aquilo lá não serve para nada. E é isso mesmo, porque a liturgia vai nos ensinando a vida interior, que é uma vida de silêncio, que é uma vida de recolhimento, que é uma vida onde Deus fala na brisa e não no barulho, como nós vemos no Antigo Testamento. Muito importante. E o Papa Sisto V dizia assim: os santos ritos e cerimônias da Igreja, ensinada pelo Espírito Santo em virtude da tradição e do regime dos apóstolos, usa na administração dos sacramentos, nos ofícios divinos, em toda veneração de Deus e dos santos, contém abundante instrução para o povo cristão e profissão de fé. Chamam a atenção para a majestade das coisas santas, levantam o espírito dos fiéis à meditação das coisas mais sublimes e inflamam-no com o ardor da devoção. Então o Papa está dizendo, a liturgia, o Papa Sisto V diz, os nossos ritos, as nossas cerimônias elevam a nossa vida.
E aí, não tem como não pensar, por exemplo, quando chegaram, todos nós já vimos esse quadro da primeira missa no Brasil, né, onde estão lá os índios, curiosos, vendo o que está acontecendo, e uns chegam depois que a missa já começou, e o quadro só tem um índio, no fundo, mostrando para outro índio, apontando para o céu, e apontando para o índio apontando para o céu, e a carta, na verdade, Pero Vaz de Caminha, que vai narrar esse fato, os índios que apontavam o altar e o céu. O altar e o céu. Ou seja, um índio mostrando para o outro, que não fazia ideia da fé, ou daquilo, da revelação ainda, mas que era capaz de dizer, altar, o que está acontecendo ali é algo divino, sublime, né? Algo elevado. Ou seja, a missa nos ensina. Claro que não basta, a gente de repente vai rezar a missa assim no lugar e tudo está convertido. Não, mas uma missa reverente, uma missa que nos ensina, uma missa que realmente é capaz de transmitir a fé da igreja, eleva o pensamento. Quantas conversões se deram na igreja porque se viu uma procissão, se viu uma adoração ao Santíssimo Sacramento? Quantas, aquele famoso caso de conversão de alguém que se converteu porque viu o cura d'Ars fazer uma genuflexão na frente do Santíssimo Sacramento. Quer dizer, tantos casos onde esses atos de culto da igreja elevam, realmente convertem, trabalham, porque a liturgia simplesmente sublime, revela o céu. Né? Muito bem. Então essa é a nossa excelência, a magnificência, a grandeza da nossa liturgia. É capaz de manifestar o que tem de melhor na terra para dar a Deus e de elevar, trabalhar, formar, criar em nós uma alma contemplativa, uma alma espiritual, ou seja, uma alma que se relaciona com Deus, que é seu amigo. É impressionante o medo que as pessoas têm da missa tridentina. Claro que eu estou falando a nível geral de liturgia, mas não tem como não falar disso quando a gente fala dessas coisas. Né? O medo que as pessoas têm da liturgia é espantoso. Porque é em latim, porque é de costas, porque é isso, porque é aquilo, né? Porque tem silêncio, porque o canto é assim, porque tem o órgão, dá medo, né? Uma coisa assim, pessoal. Não, e de repente, alguém que realmente busca, né, Deus, que se dá isso, que busca entender por que é assim, né, mas que não faz, claro, da sua vida espiritual um puro intelectualismo, mas que usa disso para se relacionar com Deus, vive com uma familiaridade, uma amizade com Deus que é sem par, né, que não tem outro lugar, que de repente parece ser a única coisa possível de nos colocar em verdadeira amizade e relação com Deus. Claro, porque isso tudo foi feito para nos elevar. Tudo isso foi feito para... Se dá medo, é porque muitas das vezes nós estamos acostumados a tratar Deus com tanta familiaridade indevida, que quando a familiaridade que lhe é devida, ou seja, uma relação de amigo, mas de criatura subordinada a ele, dá medo. Porque aí a gente tem que se subordinar. Porque a minha vida não pode ser como eu quero, simplesmente. Precisa ser subordinada a Deus. Porque eu sou criatura, voltamos ao início do curso, completamente dependente dele. Então, essa é a excelência da liturgia. Isso é tanto para a missa como para os sacramentos. A gente está cansado de ouvir em batizado, né? O padre faz o exorcismo, faz uma coisa assim, meu Deus, mas foi tão forte, né? Era tão... Nossa, parecia que o padre estava bravo o tempo todo, né? A gente não tem maneira mais familiar de tratar uma alma, né? Uma maneira mais íntima de elevá-la até Deus. E as pessoas preferem olhar pelo lado duro, aparentemente duro, e que na verdade é tão suave, como diz o Salmo, né? Provai e vede o quão suave é o Senhor. É tão suave para quem experimenta, é tão doce para quem realmente carrega tudo isso, faz da sua vida isso. É espantoso. Claro, porque nós não estamos mais acostumados com Deus, falta-nos a liturgia nessa concepção assim, onde nós somos elevados, né? E não onde as coisas são rebaixadas, não onde Deus é rebaixado a mim, mas onde eu sou elevado até Ele. Onde a minha vida é elevada até Ele, onde a minha sociedade é elevada até Ele, onde a minha família é elevada até Ele. Falta isso. Todos nós que buscamos, de uma maneira ou outra, buscamos em algum momento da nossa vida levar a sério a religião e nos descobrimos que religião, como diz Santo, juntando tudo que a gente falou, né, quer dizer ligar a nossa vida a Deus, reler a nossa vida segundo Deus, que buscamos alguma coisa mais séria. Chegou um momento em que parece que nós olhamos para o lado e dizemos: nada me eleva, tudo me rebaixa, tudo é rebaixado a mim. E claro, lex orandi, lex credende, lex agendi, né? Agendi. Ou seja, como eu creio, eu rezo, como eu rezo, eu vivo. E se eu estou acostumado a tudo ser rebaixado a mim, a minha vida vai ser rebaixando Deus aos meus princípios. Então o que eu faço? Digo, em relação a Deus, é Ele que se adapta a mim, não sou eu que devo me adaptar a Ele, né? Então a liturgia assusta nesse sentido. Opa, de repente,
não sou mais eu o centro das atenções, a começar com o padre que está me dando as costas, né? Como se fosse isso. Né? E nós que estamos acostumados sabemos muito bem que não é. É o padre voltado na mesma posição que os fiéis. Né? Então são maneiras de perceber por um choque de cultura. 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 Né? Uma palavra derivada justamente. O culto, a maneira de rezar, certamente forma a maneira de agir. E essa maneira de agir é a cultura. A maneira como nós nos relacionamos com o divino é que produz aquilo que a sociedade espelha. Então tudo isso tem consequências. Por isso que a nossa liturgia é tão bela, tão bonita, realmente é capaz de elevar, é capaz de todas essas grandezas que a gente acabou de falar. De ser glorificação perfeita, elevando aquilo que a cultura tem de melhor, de ser fonte da fé, de ser meio de santificação e de ser essa elevação da nossa alma. Muito bem. Eu acho que como introdução nós fizemos um bom percurso, passamos por essa, talvez conturbado, um pouco complicado no início, definição de religião, primeiro passando pela virtude da justiça, porque a religião é uma parte da justiça, ou seja, do dever que nós temos em dar a Deus aquilo que lhe é devido, né? E esses atos da justiça, no que concerne o culto de Deus, né, são próprios da religião, que dá a Deus o que é devido. E esses atos da religião, no que diz o respeito ao culto de Deus, nós chamamos de liturgia, que é justamente, segundo a derivação da palavra, serviço do povo, ou serviço feito pelo povo, ou serviço próprio, né, do povo, ou seja, é o culto que a igreja, enquanto povo de Deus, enquanto corpo místico de Cristo, oferece a Deus, né, é o culto que a igreja oferece. Então, liturgia é o culto da igreja, que a igreja presta a Deus. Né? Esse culto que visa, em primeiro lugar, Deus, por meio da adoração, mas que visa também os santos e as coisas sagradas, por meio da reverência, ou seja, da dulia, né, que é um outro tipo de culto, e do culto relativo, ou seja, as coisas que estabelecem uma relação com Deus, né, ou com as coisas sagradas, que nós prestamos um culto. E tudo isso, né, esse objeto, então, vai ser o objeto da nossa religião, da nossa liturgia, aquilo que ela vai trabalhar. Nós falamos dessa definição da liturgia, do objeto, nós falamos também da excelência da nossa liturgia, da grandeza da nossa liturgia, né, daquilo que ela realmente manifesta, daquilo que ela produz, que é dar a Deus aquilo que uma sociedade tem de melhor e produzir em nós essa elevação da nossa alma por meio da nossa santificação, né. São algumas das grandezas da nossa liturgia. Essa seria a nossa primeira aula assim, sobre a natureza da liturgia, essa introdução, né, à nossa liturgia. Nós ainda continuaremos nessa natureza da nossa liturgia na próxima aula, falando de noções básicas, conceitos, né, dessa relação da liturgia com a Santíssima Trindade e do sinal, do símbolo litúrgico, porque a liturgia para rezar, para oferecer a Deus o culto, vai utilizar o símbolo, vai utilizar os sinais, né? Aí nós vamos perguntar de que maneira ela faz, vai ser isso a próxima aula, de que maneira a liturgia reza, para quem ela reza, né? E o que é essa oração, ou seja, as noções de liturgia, os símbolos na liturgia e a finalidade da liturgia, que é o culto a Deus, sobretudo o culto que oferecemos a Deus Pai.